simpósio Se o Encanto Me Encontrar, dessa vez deixa ele entrar, uma homenagem a Marcos Vinícius e à luta antimanicomial, convidamos para compor a mesa psicóloga, mestre e doutora em Psicologia Social pela PUC São Paulo, professora titular da mesma universidade, ex-presidenta do Conselho Federal de Psicologia e atual presidenta do Instituto Silva Lame, Psicologia, Compromisso Social, a senhora Ana Bock. A psicóloga, militante da luta antimanicomial, coordenadora estadual de saúde mental da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais e ex-presidenta do CRPMG, senhora Marta Elizabeth de Souza. O psicólogo, mestre e doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, professor de Psicologia na mesma instituição, ex-conselheiro suplente do Conselho Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas do Ministério da Justiça, atualmente coordenador do coletivo Balance de Redução de Danos e membro da Associação Brasileira de Estudos sobre Substâncias Psicoativas, senhor Marcelo Magalhães Andrade. Para coordenar a mesa, eu convido novamente o presidente do Conselho Federal de Psicologia, senhor Rogério Janino. É o bolinho. Assim como o Marcos e o Rafa. A mesa, quando o encontro me encontrar, deixarei que ele me alcance como um raio que me parte, o ser total que eu sou, contemplará duas importantes lutas, a antimanicomial e a garantia dos direitos humanos. As integrantes e o integrante contarão suas trajetórias profissionais em parceria com Marcos Vinícius. Ana Bock falará sobre esse encontro com a psicologia. Marta Elizabeth sobre o encontro com a luta antimanicomial. E Marcelo Andrade abordará o encontro com os direitos humanos. Agradecemos cada presença e declaramos aberta a mesa na coordenação do senhor Rogério. Boa tarde a todas e todos. Vocês entenderam mesmo, não vou explicar de novo. Mas eu espero que vocês possam se encantar com essas histórias, esse alinhavo, essa costura que vai ser feita aqui, dessas três facetas do Marcos, que na verdade, só para efeitos didáticos e poéticos é que a gente está dividindo desse jeito, mas que fundamentalmente é uma tentativa também poética de contar essa história de um certo jeito, né? A gente costurar de um certo jeito, depois vocês podem, como é tudo alinhavado, assim, depois você pode desalinhavar e costurar esse pano de outro jeito também. Então, depois de um almoço que demorou bastante, um almoço mais, a gente querendo com pressa, mas não conseguimos, com um pouquinho de atraso, vamos direto às falas, começando pela Ana Bock. E combinando aqui, aos 20 minutos, eu aviso que já chegou aos 20 minutos, para você já ir terminando a sua postura. Vai lá em 20 minutos. Boa tarde. Esses amigos que aqui estão, o Marcelo e a Marta, para dividir comigo essa tarefa, me foram apresentados por Marcos Vinícius. E como sempre ele permitia isso, a gente é muito amiguinho. E dividimos hoje essa perda, essa saudade, essa falta, né? Isso tem nos unido. Então, com satisfação que eu divido aqui, coordenados aqui pelo nosso coordenador-chefe atual, Rogério Janino. Muito bem. O Marcos era um amigo, um parceiro amigo. Ele nunca era um parceiro que não era amigo, né? Ele era sempre amigo. E era um parceiro nos desafios, era ousado, era um estrategista
de enorme qualidade. A meu ver, não tinha vaidade intelectual, tinha outras vaidades, como, por exemplo, não aceitar de ficar careca e usar um chapéu. Mas ele não tinha uma vaidade intelectual, ele distribuía as ideias sem nenhuma assinatura embaixo, né? E quando você diz assim, mas foi você que disse isso, ele dizia, não, mas eu disse porque eu ouvi de vocês algo que me permitiu pensar isto. Então ele entendia o mundo assim, como essa rede que vai permitindo uma construção de ideias entre as pessoas, e às vezes ele achava que ele era o que tinha expressado aquela ideia construída, né? Então, com a psicologia, ele teve uma relação longa, uma relação interessante, que eu procurei uma palavra assim para resumir. Eu falei, como que eu resumiria a relação que Marcos Vinícius teve com a psicologia? Porque eu acho que ele teve uma relação ambivalente, sempre ambivalente. Ele achava a psicologia interessante, achava que a psicologia deveria ser a nossa ferramenta ali de trabalho político, né? Mas ele também tinha críticas contundentes, profundas, sérias à psicologia hegemônica, instalada, né? E isso ele alertava toda vez a plenária do Conselho Federal, onde Marta esteve comigo. Ele dizia assim, gente, não esqueçam, nós estamos dirigindo uma categoria que tem uma psicologia, que trabalha com uma psicologia extremamente conservadora, né? A gente precisa cuidar disso, pensar nisso. Então ele tinha uma relação ambivalente. Mas acho a palavra que eu encontrei foi a palavra desafio. Eu acho que o Marcos se relacionou com a psicologia, a palavra que resume isso é a palavra desafio. E fiquei pensando assim, como que eu vou fazer isso? Aí falei, já sei, vou tentar, claro que não vai dar tempo de todos os pedaços que eu selecionei, mas vou falar aqueles que der tempo. Eu tenho todo o tempo do mundo, do meu tempo. Né? Então, eu resolvi pegar um dos textos mais bonitos que eu acho que o Marcos fez, pessoais, porque o Marcos não fazia poesia, fazia textos acadêmicos, mas ele falava pouco de si. Ele teve que fazer um memorial para um concurso na Universidade Federal da Bahia. E esse memorial, que está publicado hoje no site, né, no Memorial Matraga, eu gosto muito desse texto, em que ele fala desde pequeno da família, né? E o outro texto chama Sobre Psicologia e o Reconhecimento de Sujeitos Válidos na Vida Social, que eu acho que, como ele fazia, ele falava. Quem conhece sabe, né? Falava. Né, Marcelo? E eu era uma taquígrafa muito eficiente. Muito eficiente. Anotava as ideias dele assim, para depois poder, porque depois ele dizia assim, o que eu disse mesmo, Ana Bock? Aí eu tinha que saber o que ele disse. Então eu falava, eu sei o que você disse, porque eu entendi tudo, você falou isso, e aquilo ia virando ideias. Então, no último trabalho que nós fizemos juntos, até dezembro, última reunião que fizemos, não tínhamos acabado o trabalho, em dezembro de 2015, ele fez um dia, teve um ataque desse, estávamos eu, Mimi Mitsuko Antunes, que é historiadora, a Marcos Ferreira, que também é da História da Psicologia, e eu coordenando, Marcos Vinícius, e eu coordenando aquela equipe de linha do tempo da psicologia. E ele teve aquele ataque, assim, começou a falar, eu rapidamente abri qualquer coisa e comecei a anotar o que ele tinha falado, e aí entreguei, tirei fotografia do que eu tinha anotado e entreguei a Marcos Ferreira e disse, escreve, cara, agora você faz o texto. Marcos Ferreira escreveu o texto, era um texto escrito pelo Marcos Ferreira, anotado por mim, mas é todinho falado, as ideias são todas do Marcos Vinícius. Inclusive, estou contando essa fofoca para vocês, porque nós assumimos que o texto é dele. Muito bem, ele diz no memorial, afinal de contas, quantas pessoas em suas vidas profissionais podem ostentar a condição de se ocuparem ao mesmo tempo do que acreditam, do que gostam e do que acham que é necessário? A grande maioria de nós, ao sabor das contingências limitantes da existência social, nos contentamos sob o império do dever do trabalho, em fazermos o que é necessário e obrigatório, dissociado do prazer de se fazer aquilo de que se gosta e, eventualmente, impossibilitados de fazermos aquilo em que acreditamos politicamente.
porque essa frase mostra a ambivalência, né, do Marx. Eu acho que ele fez o que ele gostava, né, mas está mostrando essa ambivalência. Depois ele salientei algumas frases, porque aqui vai contar a história da vida dele, se vocês quiserem, é um texto belíssimo. Um certo fascínio pela mente, pelo mental, pelo tema da consciência e da consciência alternativa, vindo, já naquele fim de adolescência, de leituras como Alan Watts, Huxley, em As Portas da Percepção, e de um explosivo contato com a erva do diabo de Castanheda, talvez possam ser registrados como fontes dessa tentativa de produzir uma fonte de legitimação contestatória do saber oficial, da ciência médica, sobre o que havia de ser os loucos e sobre o que deveria ser feito em relação a eles. Ele está contando aqui que ele decide, com essas influências, fazer psiquiatria, né, como curso superior. Uma namorada de verão, você vê, uma namorada de verão, né, tem a do inverno, voltou da primavera. Uma namorada de verão, algo como 3 ou 4 anos mais velha, cursando o 3º ano de psicologia, seria quem iria me apresentar essa possibilidade de formação universitária, como uma via alternativa e como um atalho aos meus interesses, distinguindo para mim, simplificadamente, a psicologia da psiquiatria pelo direito de uso da segunda dos recursos psicofármacos, com a vantagem da primeira pelo acesso 2 anos mais rápido ao mercado de trabalho, sem ter que fazer uma residência. Não foi difícil que ela me convencesse de mudar de opinião. E, ademais, não se tratava efetivamente de uma vocação médica, e muito mais psiquiátrica, muito menos, né, psiquiátrica, com as vantagens adicionais de um vestibular muito mais acessível. E aí, em 1975, ele entra na universidade para fazer psicologia, curso esse que ele fez de 75 a 82. Ele começou no Instituto Newton de Paiva e terminou na FUMEC. E ele conta aqui por que ele foi para a FUMEC, né? A repressão estava menos presente na FUMEC do que na Newton de Paiva. Então ele muda de faculdade, ele como liderança, já trabalhando como professor, né? A essa altura eu já estava, isso ele está falando em 1978, a essa altura eu já estava organizado politicamente uma facção trotskista. Ele foi Libilu, né? Extremamente ativa, o que foi uma grande escola teórica e prática acerca dos processos, métodos e técnicas de organização política. Ali posso dizer que me forjei como um militante e pude fazer estudos sistemáticos e aplicados dos textos de Marx, Lenin, Trotsky, além da vivência organizativa do centralismo democrático, que pôde oferecer continência política para a minha disposição à rebeldia e à contestação. Assim, desde os fins de 78, havíamos iniciado uma frente que reproduzia o espectro das organizações de esquerda da época num trabalho político de organização de movimento do magistério da rede pública, e em maio de 79 deflagramos a primeira grande greve que envolveu amplamente a sociedade mineira e que como produziu a UTE, União dos Trabalhadores de Ensino de Minas Gerais, e a APC, Associação dos Professores de Contagem, entidade que me coube presidir e organizar o seu funcionamento de 79 a 83. Nesse período, a partir da militância sindical, né, a temática da educação ganhou importância para ele, porque ele passa a militar como professor, né? Então, tomou uma importância grande a questão da educação. Ele passa a dialogar com movimentos sociais, faz parte, aqui ele conta que ele foi da fundação do Partido dos Trabalhadores. Participante ativo da Intersindical Mineira, me envolvi na época com a convocação da primeira Conferência Nacional pelos Sindicatos Livres, participei do ENTOIS, Encontro Nacional de Oposição à Estrutura Sindical, da CONCLAT, Conferência Nacional da Classe dos Trabalhadores, e fui um dos delegados presentes no Congresso de Fundação da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Tá? Aí ele conta que, desempregado como professor em 1983, pai solteiro de uma filha de menos de 1 ano, e fazendo parte de uma lista de lideranças proscritas, para os quais a abstenção do novo emprego tornava-se extremamente difícil, restava para mim
buscar dar consistência a uma incipiente carreira de psicólogo. Por que ele entrou na faculdade, depois ele milita como professor, e aí ele, por falta de alternativa, vai buscar essa alternativa. Ele junta a psicologia da faculdade, né, com a militância. Ele vai contando como ele vai se interessando por uma psicologia crítica, por uma psicologia que fazia críticas à ditadura militar, né, todas sempre se associando a uma militância social, a uma militância dos movimentos, né, mesmo aderindo à psicologia. Tendo atrasado a conclusão do meu curso de psicologia em 2 anos, além do previsto por conta das militâncias, ao concluí-lo eu não vivia nenhuma premência de uma profissionalização na área. Afinal, eu já era um profissional da educação, sindicalista reconhecido e respeitado, militante das causas democráticas, integrado na vida da comunidade onde eu lecionava. Então, após a conclusão de curso, iniciei muito vagarosamente um movimento de aproximação da área da clínica psicológica, fazendo um estágio por algumas horas semanais no consultório de um colega, em Contagem, que fazia também uma psicoterapia e supervisão e onde atendia algumas crianças. Então ele se torna um psicoterapeuta. Poucos às vezes sabem que o Marcos foi psicoterapeuta num determinado momento da sua vida. Dessa forma, entre 83 e 86, me lancei em busca do tempo perdido, nos processos formativos como profissional de psicologia. E aí ele vai contar das formações que ele fez para complementar a formação que ele tinha, que considerava precária, né, para aquilo que fazia. E vai contar que ele chega a um trabalho numa maternidade, na verdade uma ONG que trabalhava com mulheres, né, associação... Grávida. Associação Assistencial e Educacional Grávida, foi um centro de orientação e acompanhamento psicofísico da gestação para mulheres carentes, no qual fiz durante cerca de 3 anos a transição da cena da grande política, onde eu então participava para participar numa nova fase de micropolítica, onde a minha participação se daria a partir da condição de uma autoridade fundada pela uma competência técnica baseada na minha condição de ser um psicólogo. Em fins de 86, já mais confortavelmente instalado na minha nova identidade profissional, com uma certa estabilidade financeira, advinda da minha prática clínica liberal, pois afinal o reconhecimento público que eu adquiri granjearam uma boa clientela para o sindicalista que virou psicólogo. Fui aprovado em uma seleção pública para trabalhar na FUNED, fundação estatal que contratava servidores para a saúde pública mineira. Como opção, retornei por 2 anos para a minha cidade natal para prestar serviços na condição de psicólogo. Vi e venci. Fosse talvez o sentido desse retorno, né? Porque desde que ele saiu de lá para a escola lá em cima, no norte mineiro, né? Montes Claros. Primeiro aqui, depois Montes Claros, ele só voltou nesse momento, né? Isso é uma das coisas mais lindas que eu vi, foi o pai do Marcos, em frente ao caixão do filho morto, dizer, depois que nós fizemos várias falas, ele disse: meu filho foi muito cedo de casa, e que pena que só agora vocês me apresentam um novo filho, né? Foi muito bonita a situação. O pai do Marcos está vivo ainda, né? De todo modo, esse primeiro emprego como psicólogo foi definidor para minha inscrição política no campo político da saúde, articulador de todo o meu processo de busca de qualificação acadêmica posterior e de uma intensa participação nos processos específicos na área de saúde mental. Então, como é que ele vai chegar na luta antimanicomial? Essa parte é da Martinha. Aí ele vai contar que em 86, essa aproximação dele leva ele em 86 ao Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, né? Aí que a Marta conhece ele, e em 88, por indicação do Conselho, ele ocupa pela primeira vez um mandato tampão de 1 ano na direção do Conselho Federal de Psicologia. Então, em 88, ele chega ao Conselho Federal de Psicologia. Eu ainda não o conhecia. Você já conhecia ele, Marcelo? Você não tinha nem nascido, né, Marcelo? Não. Aí ele vai contar que ele se preocupa
com a questão, a natureza, né, do Conselho Federal de Psicologia, dessa entidade, e ele vê uma possibilidade de avanço num diálogo com a ala sindical, ala a qual ele faz aqui enormes críticas, mete pau na nossa ala sindical, mas em 89 ele nos convoca para uma reunião em Brasília, como o Conselho Federal de Psicologia, Ivone Cury, Sérgio Leite, Ricardo Moretson. Ele nos convida para uma reunião para fazer um evento unificado da ala sindical e da ala profissional. Né? E é aí, nesse momento, em 89, que eu passo a trabalhar com o Marcos Vinícius numa comissão organizadora, né? Para realizar esse primeiro congresso unificado dos psicólogos. Depois ele vai para a Bahia, entra no CRP da terceira região, né? E aí ele conta nesse final, porque depois ele vai entrar na vida acadêmica, ele vai contar o interesse dele pela política pública, que o leva até a construção do CREPOP, né? Ele vai contar o interesse dele nos direitos humanos, que o leva à Comissão de Direitos Humanos, à instalação da comissão como comissão permanente, a todo o trabalho de direitos humanos que o Conselho Federal fez, e vai contar na parte acadêmica a tese dele feita na UERJ em 2003. Eu fui banca da tese dele em 2003 na UERJ. A tese dele se chama A Invenção da Profissão de Psicólogo no Brasil, Ideologia Profissional e Modernidade. E eu acho que aí está a grande contribuição do Marcos Vinícius. É quando ele passa a estudar, a pensar a profissão da psicologia, do psicólogo no Brasil, relacionada à modernidade. A tese dele é alguma coisa de absolutamente original, né? Vi um professor na banca dizer assim, desses 40 anos que eu estou na UERJ, é o aluno mais inteligente que eu tive e que enfrentou o desafio de estudar a sua própria profissão, corajosamente fazendo as críticas e buscando compreender. Então, a tese dele é um texto que vale a pena, né, também ser conhecido, porque ele faz esta relação da invenção da profissão com a modernidade. E com esse espírito... Quanto tempo eu não tenho? Posso tocar. É com esse espírito que ele vai para a linha do tempo, né? Exatamente por causa da tese dele, quando eu sou convidada no Conselho Regional de São Paulo a coordenar a mudança da linha do tempo, a reformulação, eu digo, olha, eu topo se vocês me derem 3 pessoas para trabalhar junto comigo. Mitsuko Antunes, Marcos Ferreira, que eram da história, e Marcos Vinícius, que pensa a profissão. O Conselho Regional de Psicologia acatou imediatamente e nós trabalhamos os 4 durante um tempo muito agradável e, infelizmente, o último tempo. Ele vai fazer esse texto, que depois espero que todos vocês possam conhecer, dizendo que há uma questão importante que deve ser posta, que é o reconhecimento dos iguais. Então ele diz, o reconhecimento dos iguais terá sido elemento fundamental nas possibilidades de sobrevivência de grande parte das espécies humanas. Em especial, terá sido fundamental para o desenvolvimento das diferentes humanidades. Reconhecer aqueles de quem se deve cuidar e a quem se deve deixar entregue, assim como reconhecer aqueles de quem se deve fugir ou a quem se deve atacar, terá sido aspecto decisivo na própria sobrevivência da espécie humana. Aí dá alguns exemplos, como isso aparece entre indígenas, como isso aparece, né? E aí ele vai afirmar o saber psicológico como ferramenta na sociedade moderna para o reconhecimento dos sujeitos válidos, né? Com o advento da modernidade, surgiram situações em que o reconhecimento de sujeitos válidos, sem considerar sua genealogia, ganhou importância. Como decorrência da Revolução Francesa, a partir da definição de que a educação das crianças deve ser assumida pelo Estado e com a consequente criação de escolas públicas, por exemplo, surgiram demandas de classificação das crianças, segundo critérios alheios à sua condição familiar. Muitos historiadores consideraram a criação de mecanismos de avaliação voltada a essa classificação como uma protopsicologia ou como uma pré-história da psicologia.
Durante séculos a Europa havia... Bom, aí ele vai começar, vou passar superficialmente, vem um item que é o Brasil, o reconhecimento dos sujeitos válidos foi e segue sendo uma questão em disputa. Então, ele vai trabalhar todo o desenvolvimento da psicologia no Brasil a partir desta tarefa social mais ampla, uma tarefa ampla que a sociedade passa e historicamente sente a necessidade, que é distinguir quem são os sujeitos válidos e quem são os sujeitos não válidos, quem é que está convidado para a festa. Então, ele vai colocar o Brasil inicialmente como um local de não sujeitos, né, onde havia índios, negros, proscritos de Portugal, da Europa, né? Depois a vinda da família real como importante, porque o Brasil passa a ter que se afirmar como um local de sujeitos, possível para sujeitos válidos. Depois ele diz que aí com a chegada dos ingleses, a dominação inglesa, na verdade, os sujeitos mais válidos passam a existir na história brasileira e cita a abertura dos portos, né? Quer dizer, há um movimento da corte, né, e dos portugueses que aqui estavam para aceitar que os ingleses eram sujeitos mais válidos do que os brasileiros ou do que os portugueses que aqui estavam. E vai dizer que desse modo é com os ingleses, com a abertura dos portos, que a modernidade aporta no Brasil. Vai dizer que isso não é à toa, que assim que Dom Pedro II assume, ele vai, um dos primeiros atos dele, quando ele é declarado maior de idade e é coroado, ele abre o primeiro manicômio brasileiro, né, para poder fazer a distinção de loucos e não loucos, né? Loucos, prostitutas, alcoolistas. Aí ele vai dizer que com a abolição há um movimento de inclusão, a abolição, agora todo mundo é igual, mas há um movimento necessário de exclusão. E com isso, qual é a resposta que a modernidade encontra? É o projeto de embranquecimento, de branqueamento da sociedade brasileira, que passa, portanto, a vigorar como uma ideia hegemônica, e os negros, então, que estavam ali livres, passam de novo a ser excluídos e tomados como sujeitos não válidos, né? E aí vem todo o movimento higienista, e aí ele vai citando a República, com as novas classificações que a República vai permitir, o século XX, onde os europeus são efetivamente, definitivamente afirmados como os sujeitos válidos, e aí ele chega no Getúlio Vargas, para dizer que é com Getúlio Vargas que há o primeiro movimento efetivamente popular, democrático, de inclusão de todos os brasileiros ou da classe trabalhadora brasileira, né? Getúlio mudou a vida do país por apontar a possibilidade de uma concepção popular do próprio termo povo, e mudou com isso a vida da psicologia. A psicologia encontrou espaços para o seu desenvolvimento na sua dimensão educacional, graças à ênfase de Getúlio ao tema da educação iniciada em 1930. No segundo governo de Getúlio, a psicologia ganhou corpo com a psicologia industrial, inclusive com a possibilidade de transferência para o país de profissionais reconhecidos como Mirei Lopes, né? Aí ele chega ao golpe, né, e de novo um movimento de exclusão, e ele vai afirmar que a elite brasileira, historicamente, adquiriu um vício, né? Um vício de promover a exclusão. E é com o golpe de 64 da ditadura que nós vamos ter a exclusão das lideranças sindicais, dos comunistas, dos acadêmicos, viu? Então ele vai dizer que aí a psicologia, ela se intimida, né? E ela então vai para a clínica, é aí que ela se instala e vai se tornar reconhecida como psicologia, terapia psicológica. Aí ele vai à Constituição de 88, tudo assim, é um texto para orientar uma linha do tempo. Em 88, a Constituição Cidadã, que expande, né, os horizontes da definição dos sujeitos válidos. E aí o ECA, os idosos, as mulheres, né, há uma inclusão muito grande que vai ser acentuada em 2003 com os governos populares, o governo Lula e depois o governo Dilma, né, que expandem isso com a possibilidade de inclusão de muitos grupos sociais até então excluídos, e isso permitirá à psicologia um novo compromisso com a sociedade.
é quando é estatal a possibilidade de uma nova inclusão, que a psicologia, como uma ciência, portanto, fazendo parte da sociedade, como uma profissão fazendo parte da sociedade, encontra a possibilidade de trabalhar também nesta direção da inclusão e de um compromisso social com a maior parte da população brasileira. Tá? Então, isso, como é importante esse movimento histórico para a gente entender a ideia do compromisso social, a possibilidade da psicologia que tem. E aí, eu peguei assim, o último parágrafo para pensar que parecia que assim, bom, não estava muito difícil adivinhar o hoje, mas como adivinhamos o hoje, como ele adivinhou o hoje. Claro, o esforço das elites brasileiras no sentido de manutenção do status quo continua intenso no país. A discriminação negativa consiste em um vício nacional, um dos vícios mais largamente difundidos e enraizados nesses 500 anos de história. Qual será a resposta da psicologia ao reconhecer sua contribuição para os processos de classificação, reconhecimento e credenciamento de sujeitos válidos diante de novas ondas de impedimento do alargamento das fronteiras de validação dos sujeitos e até de retrocesso no processo de tornar o povo brasileiro um povo brasileiro? Né? Então, termino aí com essa frase do Marcos, adivinhando o futuro, né? Adivinhando esse momento de crise que a gente vive, esse momento de exclusão, esse momento que, se a gente quiser resumir de acordo com o que estava aqui, esse exercício do vício da elite brasileira de excluir e de ter sempre novas formas de definir quem são os sujeitos válidos, possibilitando uma construção de uma enorme massa de sujeitos excluídos neste país. Mulheres, crianças, idosos, negros, gays, né? Há uma exclusão, o que nós estamos vendo agora lá na Cracolândia, né? Um movimento. Se a gente tem que pegar, olhar este governo golpista que aí está, nós podemos olhar como psicólogos desta perspectiva, de uma perspectiva de exercício da elite brasileira, de exclusão daqueles que por pouco tempo foram incluídos. Nós, psicólogos, agora temos que escolher. Nos cabe, aqueles que homenageiam hoje Marcos Vinícius, entenderem sempre que é preciso escolher. Não se pode ficar sem definir de que lado queremos estar, com que psicologia queremos trabalhar. Obrigada, Marcos Vinícius, sempre presente. Belíssimo percurso, uma belíssima história, e aí só lembrando, né, que esses dias tinha um comentário nas discussões da PAF sobre a conjuntura, era exatamente esse. A gente não sabe o que é a PAF. Tem um rodapé passando aqui, assim, não tem. Então, é a Assembleia de Políticas Administrativas e Financeiras do Conselho Federal, que reúne o Conselho Federal, todos os regionais do Brasil, né, além do Conselho Federal de Psicologia. E aí a gente, aliás, o Conselho Federal de Psicologia, nessa linha de tomar lado, soltou o manifesto da PAF, de todos os regionais, pelas eleições diretas já. Fazendo uma análise, enfim. Não deu tempo de eu terminar, mas eu citava que o Marcos ficaria muito satisfeito. Então, eu acho que, achando isso também, então, vou dizer isso aqui para vocês, mas no debate a gente fazia uma constatação de que esse curto período, as coisas estavam até indo bem quando só estavam os índices econômicos melhorando, né, nos primeiros anos do governo Lula, mas quando os antigos invisíveis começaram a aparecer, né, e eles apareceram pelas duas vias, né, apareceram porque eram sujeitos sociais do seu próprio destino, indo para as ruas reivindicar, etc., mas começaram a aparecer também nas ruas, começaram a aparecer nas ruas reivindicando, mas nos aeroportos viajando, né? Aí parece que as velhas feridas coloniais se reabriram e isso gerou esse combustível do processo. Então, eu acho o discurso de ódio, etc., que já era no Marx também um elemento de análise, né? Ele dizia que a psicologia precisa tratar disso, né? Não é outra ciência, né? A psicologia precisa tratar disso.
e já apontavam para essas coisas.